pessoal. Larisa. Boa noite. Esperar vocês entrarem aí. Hoje a gente tem uma convidada especial aqui. Vamos finalmente fazer essa live que tanto demorou, que tantos problemas aconteceram para ela poder acontecer. Então hoje finalmente essa live sai, minha gente. Finalmente estaremos aqui fazendo nossa live. Então vamos aguardando vocês entrarem um pouquinho. Bom, vamos lá. Enquanto isso, então, enquanto vocês entram aí, enquanto as pessoas ficam ao vivo, vão chegando aí na nossa live, eu vou começar então aqui falando um pouquinho pra vocês, né, trazendo um resumo, porque já faz um tempinho, de tudo aquilo que a gente já viu até aqui. Bom, então a minha proposta aqui inicial foi trazer pra vocês um pouquinho, né, sobre as condições adequadas para o funcionamento cerebral, né? A Charlotte, ela traz isso no seu livro, lá nos primeiros capítulos do livro Educação no Lar. E aí nós vamos ver que as condições adequadas, elas vão funcionar sob um tripé. A Arielle tem falado muito disso, né, no Instagram dela, eu também às vezes coloco lá também no meu perfil pessoal. Então elas funcionam sobre um tripé, que a gente vai te falar que vai ser o descanso, a nutrição e o trabalho, né? Então, para o cérebro funcionar adequadamente, para que o cérebro consiga crescer, né, e se desenvolver de uma maneira adequada, a gente precisa fornecer esse tripé para ele, tá bom? Então, nós já falamos de nutrição, né? Foi a nossa primeira live, então nós falamos de que forma a gente pode prover essa nutrição adequada para o cérebro dos nossos filhos. Na nossa segunda live, a gente falou sobre como então a gente pode trazer condições adequadas de trabalho para essa criança, né? Como esse cérebro precisa se exercitar, como ele precisa trabalhar. E hoje nós vamos estar falando então sobre a questão do descanso, dentro desse tripé aí, né? E aí eu convidei a Bruna para estar falando aqui um pouquinho mais sobre isso com a gente. Então, eu primeiro vou começar dando uma introdução para vocês, tá? E aí já eu chamo a Bruna para conversar com a gente. Então, vamos lá. Essa primeira parte, na primeira parte que a Charlotte está falando sobre o descanso, ela vai trazer a ideia de descanso não só como a questão do sono, né? A gente alia muito o descanso ao sono, mas também quanto à questão do repouso, tá? Repouso cerebral. E aí, quando a gente pensa em repouso cerebral, é um momento em que o seu cérebro não está trabalhando ativamente em uma determinada área, tá? Então, o meu cérebro, ele trabalha, ele tá sempre ali ativo, sempre trabalhando, depende da atividade que você está executando. Então, a Charlotte, que ela traz é que a gente precisa trazer uma alternância de atividades para o nosso cérebro, porque senão a gente sobrecarrega ele, tá? Então, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu já tive, por exemplo, quando eu dou aula. Eu passo o dia inteiro ali dando aula, exercitando o meu cérebro no mesmo sentido, tá? Então, eu passo o dia ali extenuando o meu cérebro sempre naquele mesmo sentido que é da aula, tirando dele ali as mesmas informações, fazendo o mesmo esforço intelectual o dia inteiro, quando eu dava aula, né? Quando eu dava aula na escola. E aí eu sentia aquele peso, quando eu chegava no final do dia, eu estava extremamente cansada e esgotada, que eu não conseguia mais nem pensar. Por quê? Porque eu passei o dia exercitando meu cérebro na mesma coisa, e meu cérebro tinha se esgotado e ficado cansado daquele exercício. Então eu, não ofereci para ele uma alternância de atividades. Quando a gente passa um dia, então, observando ali uma mesma coisa, né? Também lendo o dia inteiro, fazendo uma mesma atividade intelectual, a gente também fica cansado. Então, imaginem uma criança que tem o cérebro se desenvolvendo e ainda não teve o treinamento adequado para isso, para esse exercício cerebral, né? Forte. Então, quando você expõe uma criança a isso, você tá colocando ela em um processo mental cansativo, né? Um processo de cansaço mesmo mental e de total, assim, esgotamento mesmo mental. Então, quando a gente pensa nas lições, por exemplo, dentro do método da Charlotte, as lições, elas vão acontecer de uma maneira alternada. Elas vão ser pensadas de uma forma que você consiga justamente fazer essa alternância de tipos de esforço mental que a criança vai estar fazendo. Então, por exemplo,
A primeira lição que aquela criança tem ali de manhã vai ser uma lição sobre história. Então ela vai ler ali o trecho, né, do livro que cabe e vai narrar. Então ela fez um esforço no sentido aí de entender a história. Depois dessa lição, ela pode passar para matemática, por exemplo. E aí o esforço que ela vai fazer dentro da matemática é diferente do esforço que ela faz para a compreensão da história. Então ela sai de um exercício totalmente mental, que é o exercício da leitura, para um exercício de matemática e às vezes ela vai estar manipulando ali objetos, né? Então ela vai estar fazendo contas. Aí da matemática a gente pode colocar aí depois da matemática uma atividade física, né? Educação física. E aí aquela criança vai fazer uma determinada atividade. Então ela já saiu para outra área. Né? E aí depois a gente coloca outra matéria também que vai fazer essa alternância. Então, quando a gente pensa na organização das lições dentro de um dia, no método da Charlotte, a gente tem que pensar nessa alternância aí das matérias e nessa alternância também dos nossos esforços cerebrais. E a gente pode aplicar também ao nosso dia. Então, a gente está ali, tem um momento de leitura. Então, a gente lê um livro com os nossos filhos. Aí, depois que a gente leu esse livro, a gente vai ficar lendo um livro atrás do outro? Não, a gente pode passar por uma atividade mais mecânica ali, né? Vai lavar uma louça, né? Para realmente dar um descanso aí pro nosso cérebro. Então, fazer essa alternância é importante para que o cérebro tenha sempre momentos de repouso, tá? Sempre mudando o foco da sua ação. E aí, então, nós passamos então para outra parte, né? Que diz respeito ao descanso, diz respeito ao repouso do cérebro, que é o sono, né? Então, o sono vai ser uma outra maneira que o cérebro vai encontrar, né, de descansar, né? A maior parte do descanso do cérebro vai estar no momento do sono, que é quando o cérebro vai descartar, né, aquilo que não serviu durante o dia. Ele faz um limpa, né? O cérebro limpa tudo ali. Então, ele vai descartar aquilo que não serviu, vai fortalecer aquilo que serviu, né? Vai tornar útil aquilo ali, vai fortalecer as ligações neurais ali que são importantes, né? Ele vai fazer ali mesmo um check-up, tá? E descartar aquilo que não presta e deixar aquilo que presta. Então, o cérebro vai fazer isso. Então, a rotina de sono, ela é importante para uma criança. E para falar de sono, né, eu não poderia chamar outra pessoa a não ser essa mamãe por vocação, que é a Bruna, tá? A Bruna tem feito um trabalho muito legal, muito bonito em relação a isso. Ela tem um curso sobre sono e eu chamei ela aqui para ela estar falando um pouquinho melhor pra gente sobre o sono da criança, porque eu acho que essa é uma área que os pais, né, têm maior dificuldade. Então, deixa eu chamar ela aqui. Peraí. Deixa eu ver. Te chamei aí, Bruna. Opa, oi! Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bem? Tá dando... Educação lá. É um prazer ter você aqui. Eita, peraí, tá sem áudio. Vamos esperar a Bruna aí, gente. Deu algum probleminha. Não tá dando pra te ouvir. Alô? Tá dando pra me ouvir? Agora tá dando. Oi. Agora tá dando pra te ouvir. Deixa eu diminuir meu volume aqui pra não dar eco. Tá tudo bem? Tá dando? Tudo. Beleza? Que bom, que bom. Ai, que bom, tudo bem. Que prazer enorme estar aqui. Seja bem-vinda à Educação no Lar, né? Muitos percalços pra essa live acontecer. Essa vida de mãe. Ai, essa vida de mãe, de grávida, gente, olha, que é isso? Essa gravidez e ainda agora os cursos, né? A gente fica assim, cheia de coisa para fazer. Gravando o curso aqui, tô vendo como a gente pena, né? Dá duro e conciliar isso com a vida é difícil demais. E a criançada em casa? A criançada. Isso. Então vamos começar, né? Para o pessoal acompanhar a gente aí. Então se apresente, Bruno. Fale um pouquinho de você aí para o pessoal, para quem não te conhece. Meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos, sou casada há 7 anos,
Tenho 3 filhas, a Luísa, que tem 5, a Ana tem 3 e a Alice tem 2. E agora eu tô esperando o 4º filho, que é um menino, que vai se chamar João. Eu já estou com 36 semanas, então falta bem pouquinho para ele chegar, se Deus quiser. E eu comecei a estudar o sono quando eu engravidei da minha primeira filha. Sempre foi um interesse para mim, porque eu ficava muito irritada com as pessoas que falavam que aproveita para dormir agora, porque depois que nascer não dorme mais. Aí eu ficava muito chateada e por isso comecei a estudar então sobre sono. Não queria que isso acontecesse comigo e enfim, foi um assunto do meu interesse. Depois, aí eu tive a Lulu, que foi bem tranquilinha com relação ao sono. A Ana foi totalmente diferente. A Alice foi totalmente diferente das duas. E aí eu adquiri, então, aliado ao estudo ali, um pouco de experiência. Agora vamos ver como que vai ser com o João. Nesse ano surgiram, então, os cursos, né? Durma Bem, Meu Amor, que eu falo sobre o sono. A gente estruturou o curso em 5 pilares, assim, 4 pilares, na verdade, mais fundamentais para melhorar o sono das crianças. E agora também, além dessa experiência minha, eu tenho a das outras mães que vão passando pelo curso, né? E é muito interessante, assim, de ver aquilo que vai funcionando, que vai dando certo. É show de bola. Cada criança é uma coisa, né? Incrível. Aqui em casa também. Cada filho foi uma experiência. A primeira foi uma tragédia. Melhorei, né? Quem sabe no terceiro fique melhor. Fazer o curso da Bruna fique melhor. Então, vamos começar, né? Então, Bruna, sempre que a gente fala assim sobre criança, né? Sobre bebê, sobre sono, eu acho que esse é o ponto mais desesperador para as mães, né? Sempre você, quando conversar com a mãe, ela vai ter um problema em relação ao sono. A primeira pergunta é: o seu filho dorme a noite inteira? Fazem, né? Querem saber como é que faz. Aí se você fala, não consegue dormir bem. Ai, mas como você fez isso? Eu quero saber. Até quando tá grávida e já tá pensando no sono da criança, né? Que vai ficar com Verdade. as noites. Então eu queria saber de você uma coisa, porque assim, eu acho que a gente tem um pouco da. A gente acha que a criança nasce sabendo dormir, né? Uhum. A criança, de certa forma, ela já nasce sabendo aquilo ali e que a gente não sabe bem o que está dando errado, né? Por que a criança não está conseguindo dormir? Por que essa rotina é tão bagunçada? Por que eu fico a noite inteira acordada? Então, eu queria te perguntar isso. A primeira pergunta é essa. A criança já nasce sabendo dormir? Ela já nasce pronta ali? Pronta para isso? Pronta para dormir? Ai, como seria bom, né? Não. Eu acho que 2 coisas que as mães, as gravidinhas, tinham que saber, assim, de primeira é isso, né? Eles não nascem sabendo nem se alimentar e nem dormir. A minha área não é amamentação, apesar de eu achar maravilhosa, mas o sono eu posso falar um pouquinho que realmente eles não nascem sabendo dormir. Eles não nascem com relógio biológico ajustado. Eles não nascem sabendo o que é dia e o que é noite. Eles comem e dormem de dia e comem e dormem de noite. Então, para eles, tanto faz, né? Cabe a nós, né? Ficou para nós essa tarefa como pais de educar o sono dos nossos filhos. E quando a gente fala assim, eu vou ensinar o meu filho a dormir, as pessoas já acham que é choro. Então você não vai, o bebê vai chorar, vai ser horrível, meu Deus, que má! Como que você pode ser tão cruel de ensinar um bebê a dormir? Gente, não, calma, né? Então, assim, a gente tem que ensinar aos bebezinhos a dormir bem, porque isso é bom para eles, né? Isso é bom para a vida deles. E não tem nada a ver com choro, né? Tem a ver com a formação de hábitos, né? Tem a ver com uma vida organizada, bem orientada. Então, assim, quando o bebê é recém-nascido, as primeiras coisas que a gente pode fazer por ele é dar um banho todo dia no mesmo horário, né? Tem bebê que quando toma banho desperta, tem bebê que quando toma banho fica mais relaxado. Então a gente observa o nosso bebê. Eu sempre preferi dar à noite, porque pela própria rotina da minha casa. Mas eu sei que tem mães que preferem dar o banho de dia, mas ter uma rotina noturna, mesmo que não envolva o banho, mas envolva, quem sabe, uma massagem,
uma canção de niná específica, alguma coisa que comunique para esse bebezinho que está chegando a hora de dormir, isso é muito válido, né? Então, para começar essa educação, digamos assim, esse ensino, né? Fazer diferença entre dia e noite, por exemplo, né? Também é uma coisa importante para os bebês recém-nascidos. Então, durante o dia, ele dorme num lugar um pouquinho mais iluminado, que tenha barulho. Então, ninguém deixa de passar aspirador de pó ou fazer alguma coisa em casa que o bebê está dormindo. Essa é uma forma de ensinar também, que de dia a gente faz coisas em casa, de noite a gente fica completamente em silêncio, fica mais escuro. Se precisar trocar uma fraldinha na madrugada, a gente não vai falar com o bebê, cantar, brincar, que nem a gente faria se fosse de dia. Então, enfim, é importante a gente começar desde pequenininho introduzindo, né, esses marcos, esses sinais, formando esse hábito, assim, né, o mesmo local para dormir, isso é importante também, né, que a criança tenha um local para ela dormir que seja adequado, que seja arejado, tanto um espaço físico que seja bom, que isso é muito importante, como um espaço físico, né? Um local na casa, assim, um lugar certinho para ela estar descansando. Isso é muito importante. Então, eles não nascem sabendo e cabe a nós assumirmos, então, essa dianteira, assim, né? Sim, isso é muito importante, né? A gente tem essa noção que a criança já nasce sabendo e que a gente só vai botar ele ali no berço e pronto, acabou, né? Quem dera. Mas não, é realmente um treinamento, né? Um processo. E como Charlotte diz, né? Uma formação de um hábito. Dormir também é um hábito, né? Então, você precisa ensinar e como um hábito, você precisa treinar a criança nisso, né? Para que ela possa dormir e fornecer as condições adequadas para isso, né? E começa com um processo ativo. Uma outra coisa que eu percebo é que, às vezes, as crianças começam a ficar irritadas, né? Então, se a criança não tem uma rotina adequada de sono, ela começa a ficar irritada, né? Começa a ficar desobediente, né? Começa a ficar chorona, enfim. Vários problemas decorrem dessa falta de sono, dessa falta de uma rotina adequada de sono, né? Então, o sono realmente é importante para uma criança. Ele é fundamental para uma criança tá ali se desenvolvendo e crescendo. Então, você não leva a criança para fazer uma atividade fora, né? Ir para a natureza, por exemplo, se ela tá cansada. Vai ser horrível, ela vai ficar chorando, reclamando o tempo todo. Então, assim, existe uma quantidade de horas adequadas, um tempo adequado de sono para a criança, para ela conseguir estar, assim, vamos dizer, se saciar em relação ao sono? Sim, sim. Na internet é bem fácil de encontrar esse tipo de tabela, assim, de sono. Eu anotei aqui mais ou menos uma quantidade de horas, mas existe sim, a gente precisa adequar. Eu acho assim, muitos pais não se dão tão bem com o sono das crianças porque eles querem exigir da criança mais do que ela tem capacidade para aguentar. Então, assim, é importante a gente respeitar esse tempo que a criança precisa descansar, né? Que ela precisa estar dormindo, que é bastante tempo. Ou a questão das sonecas, por exemplo, né? Às vezes fica chato mesmo, digamos assim, fica truncado o dia. A não ser como a própria Arielle falou que o próximo bebê que ela tiver, ela quer ensinar a dormir na natureza, né? Dá para fazer isso, a gente vai criar esse hábito. Mas é importante a gente saber que aquele vai ser o horário da criança dormir. Ela vai passear e vai dormir. Ótimo. Mas quando a gente tem as sonecas que a criança é acostumada, né, a dormir em casa, no berço, eu falo que tem mania de berço, né, que é uma coisa boa, né? Então a gente tem que evitar mesmo de ficar puxando muito a criança, né? Porque ela realmente precisa dessas sonecas. Então, por exemplo, aos 3 meses, ela precisaria aí de 3 sonecas, de no máximo 6 horas de duração no total, né? Dessas 3 sonecas. E 10 a 11 horas de sono noturno. Aos 9 meses, 2 sonecas, máximo de 4 horas de duração e 11 a 12 horas de sono noturno.
Com 18 meses, né, que é 1 ano e meio, uma soneca por dia é suficiente, máximo 3 horas de duração e 11 a 12 horas de sono noturno. De 2 a 3 anos, uma soneca de 2 horas no máximo e 11 horas de sono noturno. E de 4 a 5 anos, uma soneca de 1 hora e meia no máximo e 11 horas de sono noturno. Muita gente faz essa pergunta que a Luciana está fazendo, né? Cochilo da tarde vai até quantos anos? Olha, dá para ir até uns 6 anos, mas assim, que precisa mesmo até os 4 ali, eu diria até 5, bem obrigatório, assim, bem importante para a criança. E a gente consegue notar essa diferença na própria criança, né? Então, tem muitas crianças que aos 2 anos de idade começam a ir para a escolinha, ou passam por um período ali que não querem mais tirar a soneca e os pais acabam aderindo, aceitando e deixando a criança sem soneca. E como isso é prejudicial? A gente vê que uma criança que tira o cochilo da tarde, que tira uma soneca à tarde, que é a maiorzinha, ela reage totalmente diferente, né? Durante a tarde, na hora do jantar. Então, ela tá mais calma, ela se alimenta melhor, ela tá mais alegre, de bom humor, porque ela descansou. E a gente também, como pai e mãe, né? Ou quem estiver cuidando dessa criança, também se beneficia, porque consegue ter um tempinho aí para respirar e preparar para o segundo tempo. Isso, é tão bom quando a criança dorme e ela tá descansada, né? Aqui em casa mesmo teve uma fase que minha filha não dormia por nada, tá? Não tirava esses cochilos. E aí, assim, era horrível, porque no final do dia ela tava aquela chatice, né? Então, 5, 6 horas da tarde, ela já queria dormir. Só que se eu botasse ela para dormir esse horário, prejudicava o sono da noite. Então, você imagina, né? Eu tive que reorganizar toda a minha rotina para tentar encaixar aí a soneca dela e meio que botar ela para dormir à força mesmo. Não, você vai deitar e vai dormir, porque não tem outro jeito. A mamãe não aguenta você, não. Ou para você, né? É importante entender isso. Quando a gente coloca os nossos filhos para dormir, se esforça nessa rotina, a gente está fazendo bem para eles, né? Sim, isso. Então, que é necessário o sono. O sono é importante para eles, né? Para eles decorarem. Então, minha filha, você precisa dormir, porque o seu corpo, né, precisa disso. Precisa descansar para você brincar depois. Você precisa recuperar energia. Quando eles são maiorzinhos, né, dá pra gente conversar. Aí, uns 4, 5 anos. Então, assim, eu acho isso importante, né? E aí, eu sei que os pais têm diversos problemas, né? O pessoal já está perguntando aqui. Então, tem diversos problemas em relação ao sono. E você tem tido uma grande experiência com isso, né? Com o seu curso, muitos pais, muitas mães aí presentes, fazendo perguntas para você. E eu queria saber de vocês quais são os principais problemas em relação ao sono, assim, que os pais têm. Os principais problemas que os pais têm é que eles só... Na verdade, o principal problema que os pais têm, que eu sei que é o problema, é rotina e alimentação. O que eles estão vendo? Eles estão vendo que o problema é: meu filho acorda muitas vezes, meu filho não dorme, meu filho briga com sono, né? A maioria vem com essas queixas, assim, né? Isso é o que eles estão vendo. Eles estão vendo uma criança que é inquieta, irritada, que briga com sono, que acorda muitas vezes à noite, que não tira soneca. E da minha parte, né, o que eu consigo ver, assim, de principal problema na maioria das famílias, o que resolveria é a questão da rotina e alimentação. São famílias que têm dificuldade em ter uma rotina estruturada, tanto para o sono noturno, quanto para as sonecas, quanto para as atividades do dia. Então, assim, a única coisa fixa, muitas vezes, na vida dessas crianças é a hora da escola. O resto fica perdido, né? Então, a rotina é a primeira grande chave do sono. A gente precisa ter pelo menos horário fixo para alimentação e sono durante o dia, né? Então, assim, ter um horário para acordar e para ir dormir os 7 dias na semana. Porque geralmente também os pais fazem assim, né? De segunda a sexta tem horário porque tem escola de manhã. Ou, né, tem algum compromisso, pai trabalha, enfim.
E chega final de semana, é uma bagunça, né? Sai, faz um monte de coisa, a criança fica com o sono ali prejudicado. Então, ter horário para dormir é muito importante, que seja um horário cedo. As crianças precisam dormir cedo. Hoje em dia as crianças dormem muito tarde. Eu fico impressionada, eu tô no prédio, lá no meu condomínio, onde eu moro, e dá 10 horas da noite, eu ainda tô ouvindo bebê fora. Eu fico assim, gente, o que esse bebê tá fazendo essa hora por aí, sabe? Então, assim, as crianças precisam dormir cedo, precisam ter horário para dormir. Dormir todo dia naquele mesmo horário, passando por um ritual de sono de pelo menos aí 1h30, fazendo a mesma coisa todo dia, por exemplo, né? Vai jantar, depois vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai colocar o pijama, vai apagar a luz do quarto, vai ligar o ventilador, vai deitar na cama, vai fazer uma oração e vai dormir. Esse é um exemplo de rotina noturna, tá? Quando eu falo em rotina noturna, é disso que eu tô falando, mais ou menos uma sequência de ações que estão comunicando para aquela criança, para aquele bebê, né? Que chegou a hora de dormir, tá? Ter uma hora para acordar também é importante. Geralmente, se a criança vai dormir no mesmo horário e é cedo, 6h30, 7h30 da noite, ela não vai ter dificuldade. Os pais não vão precisar acordar ela de manhã. Ela vai acordar bem disposta quando for 6h30, 7 horas. Né? Que é um horário ótimo para acordar, o dia rende, dá para fazer bastante coisa, dá para se dedicar, né, na parte da manhã para tomar um café da manhã com calma, bem nutritivo, enfim. Uma rotina de atividades, né, no modo como você estava falando no início da live, alternando as coisas, né, tanto tempos de concentração, exercitando o cérebro de um jeito, quanto lavando louça, fazendo outras coisas. Então, muitas vezes, as crianças não têm sono para uma soneca, porque na rotina dela só tem TV ou só tem alguma atividade muito parada. Então, elas não se cansam, porque elas não foram produtivas no tempo que elas estiveram acordadas. Então, isso é uma questão também, né? Com relação à rotina. E com relação à alimentação, muitas vezes também a criança não dorme bem, não é porque ela tem problema com sono, é porque ela tem problema com a comida. Ela não se alimenta de forma adequada. Não se alimenta, não tem uma alimentação nutritiva. Se é bebezinho, as mamadas são totalmente desordenadas, não são satisfatórias. Então é importante que o bebê mame e se sinta saciado. Então ele tem que fazer uma mamada completa, mamar o leite todo, às vezes os 2 seios, né, dependendo do bebezinho, ou se vai ser na mamadeira, uma quantidade adequada de leite, que o bebê fique saciado. E ter uma alimentação bem equilibrada vai ajudar as crianças a se alimentarem bem e irem dormir. Porque às vezes elas vão para a cama ou com a barriga muito cheia, então elas estão super alimentadas e isso gera uma inquietação na hora de dormir, ou elas vão para a cama ainda com fome, o que também é ruim, né? Prejudicial. Ou só comeram carboidratos simples, por exemplo, à noite comeram só um pratinho com macarrão, ou só pão, ou só arroz, né? Ou só batata. Na verdade, ela precisa ter toda uma alimentação equilibrada à noite, um prato bem colorido, que tenha todos os nutrientes, para ela poder dormir. As minhas filhas ainda comem a janta, comem uma fruta de sobremesa e aí vão. Elas não tomam mais leite, mas tem gente que a criança ainda toma leite. O ideal é que ela jante e só tome o leite 1 hora depois, para o leite também não brigar com o ferro, né, da carne, enfim. Então, esses 2 pontos, assim, acho que é um ponto de partida com relação aos problemas que os pais têm com o sono do infantil. É incrível, né? Como realmente esse tripé, ele é importante na vida da criança, né? Então, você falou aí de nutrição, né? Como é importante essa alimentação para que o sono seja adequado. Como é importante também que a criança gaste a sua energia, né? O exercício, ele também é importante na vida da criança. E o sono. Então, cada aspecto desse tripé é essencial para que a criança mantenha o outro, né? Então, se ela não tem uma rotina de sono adequada, ela vai ter problemas nas 2 outras. Se ela não tem uma rotina de nutrição adequada, ele vai ter problemas nos outros 2 também. Então, a gente tem que realmente se esforçar. Então,
nos primeiros anos de vida aí do seu filho, o seu esforço precisa ser em manter esse tripé aí de uma maneira adequada. Se você consegue manter esse tripé, você está com meio caminho andado na vida. Exato, exatamente. Isso é muito importante. Sim, com certeza. Então, assim, por exemplo, você falou de algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos nessa rotina do sono, né? Então, você falou da nutrição e você falou de exercício, né? Isso toca muito numa coisa que eu falo muito, que é sobre a natureza, né? Então, como a natureza ajuda também nesse processo de sono, né? Eu lendo alguns artigos, eu vi alguns artigos que falam que, inclusive, crianças que passam menos tempo na natureza, elas têm distúrbios de sono, né? Elas têm distúrbios de sono. Porque a natureza, ela justamente ajuda nesse processo de gastar energia, de se esforçar, de estar ali em meio à natureza, de conseguir correr, de conseguir gastar essa energia mesmo que a criança tem. Ela tem muita energia, né? Antigamente, assim, era muito comum, os meus avós, enfim, quando a criança estava dando muito trabalho, falava assim, põe esse menino pra fora, né? Põe ele lá fora para gastar energia. Então, deixa ele correr. E hoje a gente não tem mais isso, né? O que a gente faz? A gente coloca a criança na frente da televisão, ela fica ali parada. A gente não, porque não tem nem TV. Mas a gente coloca ali, sentada, passiva, né? Sem fazer nada, sem exercitar, sem gastar toda essa energia que ela tem, né? Então, realmente, hoje as pessoas ficam se perguntando por que elas têm tanto problema, né, em relação ao sono e não enxergam o seu contexto, não enxerga a sua rotina, que elas precisam adequar isso também e que tanto a alimentação quanto o exercício, ele também está ligado à questão do sono, né? Até mesmo nos bebezinhos, nos pequenininhos, né? Eu gosto muito da abordagem da encantadora de bebês, né? Que é mais ou menos esse tripé que ela vai, né? Então, ela vai descanso, nutrição e trabalho. Então, ela vai fazendo uma alternância de forma que você consiga fornecer isso para o seu filho, né? Para essa criança de uma maneira adequada e equilibrada ali. Então, você falou aí muitas coisas. E eu queria saber de você se existem, assim, condições adequadas para uma criança dormir, né? Um quarto, como ele precisa ser, se existe um ambiente que eu preciso formar ali para essa criança dormir, para ela ter um sono melhor. Sim, então, existe sim, e é muito importante, a gente menospreza isso. É engraçado, né? Mas a gente vê muita gente, sei lá, assim, não se importando com o local que a criança vai dormir, desde bebezinho, já coloca em qualquer lugar. Porque bebê realmente, né, muitas vezes dorme em qualquer canto, a gente embrulha ali e tal. Mas é legal que tenha, assim, um local adequado. Eu não sou defensora da cama compartilhada, então vou falar do quartinho. Vou falar de um quartinho de bebê, que seja um local bastante arejado, bastante limpo, né? Assim, é muito importante que não tenha muitos objetos nesse quarto. Então, hoje em dia, as nossas casas, elas não são projetadas para a gente conviver em família, né? Não tem amplas salas, assim, e cozinha e quartos pequenos só para dormir. Na verdade, o quarto virou o local da pessoa passar o tempo dela, né? Então, muitas famílias colocam os brinquedos das crianças ou dos bebês no quarto. Isso não é legal. O ideal é que o quarto seja um ambiente claro, com pouca cor, né? Assim, nada muito estimulante, assim. Que não seja cheio, repleto de prateleira de brinquedo, porque o brinquedo é um convite à brincadeira, né? Então, assim, o bebezinho vai olhar, vai se distrair também, não é bom. E a criança vai querer ter várias ideias para brincar com aquelas coisas que estão por ali ao redor dela, que não é bom. Televisão jamais, né? Nem no quarto, nem em lugar nenhum. Gente, joga suas TV tudo fora. Isso aí não faz bem para ninguém. Então, assim, não ter esse tipo de objeto, ser um lugar bem clean, assim. O colchão tem que ter um colchão para os bebezinhos menores, né? O colchão tem que ser um pouquinho mais firme. Não precisa de travesseiro até 18 meses, não precisa de travesseiro. Protetor de berço pode ter, né? Bonito, mas tem que ter sempre cuidado para a segurança do bebê, para que não haja, né, sufocamento. Bichinho de pelúcia é muito bom evitar.
porque, né, acumula ácaro, pó, pode dar algum problema, né, com relação à segurança do bebê, então é bom deixar em outro local. Deixa eu ver o que mais. Cobertinha, né? Às vezes a gente tem com boa intenção, a gente agasalha as crianças e elas não conseguem dormir bem porque ficam com a temperatura super alta. Então, cuidar com a roupa de cama para estar sempre bem limpa e que seja adequada para o clima, né? Então, geralmente para dormir, a temperatura ideal é 23 graus, né? Entre 18 e 23 graus. Colocar ali um ventilador quando for um local mais quente, ou ar-condicionado, cuidar disso. É importante que o quarto fique escuro durante o sono, então assim, para as criancinhas pequenas, às vezes elas ficam com medo, né? Então é legal, pode a criança adormecer com pouca luz, eu deixo sempre a porta entreaberta com uma luz indireta. E aí, durante a noite, eu vou lá, quando eu vou dormir, né? Elas dormem às 8 horas no máximo, geralmente 7h30. Quando eu vou dormir, na hora que eu for dormir, passo e fecho a porta delas, para ficar bem escuro. Então, isso é importante para liberar melatonina, até todos os hormônios que vão facilitar ali o sono da criança, vão ser liberados com nenhuma luminosidade, né, ou pouquíssima, assim. Então, cuidar se tem algum ar-condicionado que fica com luz, né, cuidar disso para que não interfira no sono das crianças. Hã? De blackout? Colocar o máximo de coisa que der, né? Assim, blackout, escurecer bem. Lá no apartamento do Rio, a gente colocou agora papel craft, papel pardo, assim, na janela, porque é uma janelona de cima a baixo. No Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, é claro, como se fosse 10. Então, assim, agora que não tem mais horário de verão, eu gosto, tá? Eu sei que a maioria gostava mais do horário de verão, mas assim, é bom que não tem horário de verão, que tá escurinho para as crianças irem dormir, mas de manhã, gente, elas estavam acordando às 5. Então eu tive que fechar bem, assim, e aqui a gente tá em Florianópolis agora, de férias, né? E aqui fica bem escuro. Então, assim, hoje elas foram até 7 e pouco. Foi muito bom. Outra pergunta que eu queria te fazer, essa pergunta é minha. Você gosta de útero? Aqui em casa eu uso, são os adeptos. Muito bom, muito importante. Eu falo sempre sobre os barulhos, ruído branco, né? Então, barulho de útero, barulho do ventilador, barulho do ar. Eu uso o ar-condicionado, porque lá é um ar-condicionado de janela que eu tenho em casa, então ele faz drrr, parece uma carroça, assim. Então, qualquer desse tipo de ruído branco, pode jogar no Google aí, ruído branco e tal, é excelente para as crianças. É muito bom também, Mariane, porque assim, ó, tem bebês, eles são muito espertos, né? E tem bebês que eles associam o som a uma sensação. Então, por exemplo, assim, toda vez que dá o barulho do portão, o meu pai chega. Então, eu vejo meu pai, eu abraço meu pai, eu vejo ele. Então, assim, toda vez que eu ouvir este som, eu me desperto porque vai ter uma coisa boa. Então, assim, às vezes a criança também, ela fica ligada nesse tipo de som, né? O barulho do portão, os ônibus que começam a passar na rua, várias coisas acontecem e isso desperta elas. Então, é legal ter o barulhinho branco para cobrir esses outros barulhos, ainda que seja um barulho de uma emoção boa, para cobrir, para que as crianças durmam bem. E até mesmo para ela associar com sono, né? Porque às vezes aqui em casa o Samuel tá naquela resistência, né, para dormir. Aí é só colocar o barulhinho de útero que ele começa já a entrar no clima, né, do sono. Então acho que é legal. Aqui também ele faz bastante associação aí com os barulhos. O cachorro late, ele fala papai, é o papai chegando. Então, legal. É assim? Realmente eles fazem essas associações. Bom, Bruna, eu acho que eu já esgotei minhas perguntas, mas o pessoal fez muitas aí. E eu vou deixar você livre para escolher as que você quer responder, tá bom? Tá. Então, olha aí as que você quer responder. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E eu anotei uma última coisa que você falou sobre dicas, né? Assim, algumas coisas que seria legal o pessoal saber, né, sobre sono.
E uma das coisas foi a questão do estudo. Eu acho muito importante os pais se informarem sobre o sono, sabe? Quanto tempo o bebê precisa dormir, como que eles dormem, o que que faz bem, o que que não faz. Acho que a gente precisa estudar essas coisas que parece que é senso comum, parece que eles nascem sabendo, e na verdade a gente precisaria estudar melhor. A Charlotte, ela fala muito isso, né? Que é importante a gente ter consciência que a maternidade, é claro, né? A gente aprende muita coisa aí sendo mãe, por livre e espontâneo ali no dia a dia. Mas a maternidade também é algo que a gente precisa estudar, né? A gente está cuidando de um ser humano, fazendo a formação de um ser humano. Então, assim, a gente precisa se aprofundar realmente, estudar e se preparar por isso, né? Claro que Deus nos dá muitas ferramentas, né, que são necessárias para a gente fazer o nosso papel, mas também nós precisamos nos estudar e nos preparar para esse papel, né? Assim como a gente é uma pessoa se prepara para uma profissão e estuda para exercer aquela profissão, a gente também precisa estudar para exercer a nossa profissão de mãe. Exatamente. Tiveram várias perguntas boas aqui. Eu vou responder essa última aqui, ó. Essa Ravina falou o seguinte: fiz tudo errado até agora. Ai, peraí, sumiu. Fiz tudo errado até agora. Filha de 2 anos e meio. Por onde começar? Sempre que a gente tem dúvida de por onde começar com os nossos filhos, a gente sempre vai pensar na rotina primeiro. Então, qualquer problema que eu tiver de sono com meu filho, seja um bebê de 6 meses, seja uma criança de 2, de 4 anos, a primeira coisa que eu vou avaliar é a rotina. Eu tenho uma rotina, tanto de sono quanto de atividade, alimentação. Eu tenho uma rotina porque a rotina, ela não deixa muita, digamos assim, ela não deixa muita saída para a criança. É como se ela fosse um caminho que já foi feito. Então, a criança vai andar por aqui, é um trilho que a gente coloca e o trenzinho vai passar por aquele trilho ali, entendeu? Então, se a gente não tem rotina, tem muitas alternativas, tem muitas rotas, a criança pode tentar pensar em fazer outra coisa naquele momento. Mas quando ela já sabe o que vai acontecer, logo depois do almoço, ela vai fazer uma brincadeirinha, ler um livrinho e vai já para a soneca. Então, não tem muito, né, o que mudar. Isso traz segurança para a criança, fica previsível e faz com que ela aceite, digamos assim, né? A mesma coisa quando as mães perguntam que as crianças brigam muito para fazer a soneca, os bebezinhos, né? Então, ter a rotina ajusta o relógio biológico deles. Eles, na verdade, passam a ter uma dependência eles têm a necessidade de tirar essa soneca. Seja de manhã, seja tarde. O próprio corpo já vai baixando o nível de energia para que naquele momento eles façam a soneca. Então, é bem importante a rotina. Legal. Eu diria isso. Essa ilustração que a Charlotte usa para os hábitos, né? O hábito coloca a criança nos trilhos, né? Nos trilhos do hábito aí. Então, ela não precisa ficar se esforçando para pensar e tomar decisões ali. E rotina, né? É um hábito, o hábito da regularidade. Então, ela fala que esse é um hábito importante aí da gente inserir na vida da criança, né? Em tudo. Boa. É isso aí. Ela já sabia, né? Há muito tempo já. Sabia lá hoje. A Luciana Fiore pergunta: como tirar a dependência das crianças com a presença dos pais durante o sono? Criança acorda de madrugada atrás dos pais. Se for uma criança grande que sai da cama, você vai fazer o bumerangue. Toda vez que ela vier, você leva. Toda vez que ela vier na sua cama, você leva ela de volta para a cama dela. O lugar dela é na cama dela. Então, toda vez que ela vier, leva ela de volta, até ela dormir lá. O que acontece é que os pais estão geralmente cansados, já esgotados, assim, e também, assim, tem 2 pontos. Primeiro, o cansaço dos pais e depois a questão
da vontade da criança, assim, né? Eu vou falar um pouquinho, eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas então, assim, avisar para a criança já no início, assim, sempre conversar, né? Durante o dia, falar que o lugar dela dormir é na caminha dela, que lá é o lugar que ela tem, às vezes oferecer algum objeto de transição, né? Hoje pode ser um ursinho de pelúcia, amanhã pode ser um bonequinho, depois pode ser outra coisa, que não seja um objeto fixo, um objeto só, né? Mas pode oferecer para a criança se sentir bem, dizer que aquela bonequinha vai dormir com ela, por exemplo. E levar ela sempre de volta, assim, né? Então ela vem de noite. Ai, filhinha, o que foi? Ah, mãe, eu quero ficar com você. Você leva de volta lá na cama, coloca a criança deitadinha, cobre. É muito importante que ela adormeça a primeira vez sozinha. Então, se ela já adormece com a sua presença, ele tem que dar a mão, tem que embalar, tem que não sei o quê. Então, quando ela acordar durante a noite, ela provavelmente vai buscar isso de volta, né? Então, que ela adormeça sozinha no primeiro momento é importante. E depois, quando ela vier para a cama dos pais, levar ela de volta. Com relação ali que eu queria falar sobre a vontade da criança, né? Uma coisa que eu acho muito importante ser dita é que às vezes a gente acha assim, eu vou fazer isso, mas o meu filho chora, ou o meu filho não aceita, ou o meu filho reclama. Só que a gente não pode ceder toda vez que nossos filhos fazem cara feia, cruzam o braço e fazem cara feia para nós. A gente tem que agir com o sono da mesma forma como a gente agiria com a alimentação ou com o remédio que a criança precisa tomar. Então a criança precisa se alimentar bem, mas ela só quer comer fandangos e bolacha recheada. Aí a gente vai dizer, pois é, mas ela quer comer só fandangos e bolacha recheada, eu vou dar. Não, a gente vai dizer, não, senhor, vai comer arroz e feijão, sim, vai comer o brócolis, vai tomar água, não vai ficar comendo só, entendeu? Então, o sono é a mesma coisa. Quando a gente entende a importância do sono na vida da criança, para a saúde da criança, para o desenvolvimento dela, a gente vai insistir com isso. E um último ponto para ajudar nessa situação é estipular uma meta, né? Um tempo, um plano de sono, digamos assim, um tempo que você vai fazer isso. Então, assim, eu vou levar o meu filho de volta para a cama dele toda vez que ele vier, todos os dias, por pelo menos 10 dias, digamos assim. Então, não adianta você fazer uma vez e não fazer mais. Porque olha quanto tempo que ele está vindo na sua cama várias vezes. Então, assim, para a gente formar um outro hábito, a gente tem que desassociar aquilo que foi feito. A gente tem que fazer um trabalho ali todo dia, né? Agindo daquela forma, para que a criança entenda que o novo padrão é esse. Vai vir para minha cama, vai voltar para a sua. A gente só desfaz um mau hábito colocando um bom no lugar, né? Exato. Só assim. E dá trabalho. Esperar a Bruna achar outra pergunta aí. Vou pegar mais uma pra gente ir. Tá bom. Porque senão já o Instagram corta a gente. Ele corta a gente, né? Deixa eu pegar uma. Teve uma de bebezinho que eu queria responder, que era sobre soneca. Deixa eu acho. 4 meses. Ai, gente, eu perdi. Aqui, bebê de 4 meses pode tentar tirar a mamada da madrugada, como fazer? Ai, essa de mamada vai ser muito longa. Eu não vou conseguir, mas há 4 meses dá para tirar, mas pode continuar até 6, talvez. E a partir de 4 já dá para tirar a mamada da madrugada, claro. Mas é que tem que ajustar o resto do dia primeiro e tem que ter disposição para fazer bem certinho à noite, né? E quando o bebê passou a chorar até descompensar a respiração, à noite dorme bem, mas é pequena e não faz mais à tarde, fica desse jeito. Tem que criar uma nova rotina, como a própria Mariane falou, né? Que ela precisou fazer com a filha dela. Então, assim,
é muito importante que a criança, para voltar, né, a ter uma soneca, ela pode começar tendo um horário fixo de descanso à tarde, né? Então, assim, um bom horário para a soneca das crianças é logo no início da tarde, que é um horário que naturalmente a gente tem uma queda de energia. Então, se inicialmente a criança é maiorzinha e não quer dormir, a gente pode fazer uma coisa mais relaxante, assim, pode fazer uma massagem, pode dar um banho morno, né? Logo após o almoço pode dar um banhinho na criança. A natureza é muito importante, assim, eu vejo que as meninas, assim, toda vez que a gente sai de manhã para parquinho, para árvore, para grama, para areia, quando volta tá sujo, então a gente, né, dá o banho e isso já vai dando aquela relaxada, né, na criança, vai relaxando a criança. Pode então ir para um espaço, contar uma história, né? Fazer uma coisa que fique atrativo para a criança no momento de descansar, de dormir, e que aos poucos ela vai tirando essa barreira de que dormir é uma coisa ruim e tornando isso uma coisa agradável, assim, né? É uma ideia. Você falou aí do descanso após as refeições, né? E a Charlotte, ela fala isso, que é um bom horário para você colocar a criança para descansar. Depois do almoço aí, que é uma grande refeição, né? Então a criança vai estar ali, vai estar bem variado. Então ela fez uma grande refeição. E naturalmente o nosso corpo, depois da refeição, ele é colocado nesse estágio mesmo de repouso para que a digestão possa acontecer da melhor maneira possível, né? Então, para que esses nutrientes sejam ali absorvidos da melhor forma, é importante que a criança descanse, né? O nosso sistema nervoso parasimpático é ativado, né? São liberados no cérebro vários neurotransmissores que vão estimular aí o funcionamento do intestino, vão voltar toda a nossa carga sanguínea ali para aquela região, para absorver melhor os nutrientes, enfim. Então, é importante realmente que a gente repouse e coloque a criança para descansar, né? Para fazer aquela sesta, né? Então, a sesta, ela é importante. E é um horário, eu acho que é um horário muito bom para você colocar aí a soneca da criança, né? Que aí você pode dar esse banho é importante, a criança baixa mesmo e você consegue botar ela ali para dormir. E aí você vai estar ajudando ela tanto na digestão, né? Na nutrição, quanto também ali no processo de se restaurar para depois o exercício que vem depois, né? E para É isso mesmo. Qualquer coisa que você coloque aí dentro do seu dia. É isso mesmo. Eu queria só comentar que a Verônica falou aqui o seguinte: dou banho, amamento, e se eu deitar com ele, ele só dorme quando estou do lado. Quando eu saio, ele começa a chorar. Logo no início, a gente conversou sobre a questão de que eles não nascem sabendo dormir, né? E eu não falei uma coisa muito importante, que é como a gente atrapalha o sono dos nossos filhos. Com a melhor das intenções, a gente quer fazer o bem para eles, né? A gente quer dar o melhor, a gente é aconselhado dessa forma. Existe a frase, vou fazer ele dormir, e eu odeio, abomino, acho horrível. Porque, na verdade, não é que a gente vai fazer o bebê dormir, a gente vai levá-lo para dormir. Ele vai adormecer sozinho, porque adormecer é uma coisa que se faz sozinho. A gente encaminha, a gente cria o ambiente, a gente faz, né, todo o processo. Então, assim, cuidado para que quando você tenha um bebezinho, um recém-nascido, um bebê pequeno, ou né, uma criança, enfim, você não crie hábitos ruins para essa criança que vão fazer com que ela dependa disso para adormecer. Então, chupeta, embalo, passeio de carro, passeio de carrinho, deitar na cama, dar a mão, enfim, tem os mais diversos tipos de associação de sono aí que podem trazer esse transtorno, assim, né? Esse trabalho extra para os pais que é cansativo e que é ruim para a criança, porque ela fica condicionada a isso para poder dormir, quando na verdade ela vai precisar saber dormir sozinha, né? Assim, adormecer sozinha e pegar de volta nos ciclos de sono durante a noite. Então, o ideal é começar a sair do lado desse bebê, né? Acho que foi a Verônica que fez a pergunta, né? Criar uma nova rotina
que seja bem consistente, que faça todos os dias da mesma forma, para que essa criança entenda que ela vai dormir e que o melhor é ela dormir no bercinho, né? No lugar dela, na caminha dela. Enfim, tem caminha Montessori no chão, ou bercinho, ou enfim, o local da criança, né, de dormir. Então, isso é muito importante. Então, vamos encerrar por aqui. Já já o Instagram manda a gente embora, né, Bruna? Pra gente não terminar pelo meio aí. Vamos então encerrar. Vamos. Eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui. É uma honra ter você aqui com a gente. Foi muito boa a live, foi muito bom aprender mais sobre sono para você. Muitas dicas aí que eu vou aplicar aqui em casa também. Então, assim, eu agradeço demais, tá? A sua presença. Muito obrigado. E tchau, tchau, pessoal. Espero que a Bruna tenha respondido. Ela conseguiu responder o máximo. E vocês fizeram muitas perguntas para ela. Mas se você tiver mais perguntas, vai lá no Instagram dela, faz para ela. Abre a caixa de pergunta dela, tá? O Instagram dela é de vocação. Então vai lá, pergunta para ela, faça um curso da Bruna, que é muito bom. A Arielle, ela dá uma aula, né? Uma aula bônus no curso da Bruna. Maravilhosa! Só digo isso, tá, pessoal? A aula da Arielle no curso é imperdível. Sério. Falo pessoalmente. Só pra mim, só pra quem é VIP. Mas vai lá no curso da Bruna, que a Arielle tá lá dando aula pra vocês, tá bom? Então, assim, é muito legal o curso da Bruna. Eu, assim que eu puder, eu vou fazer. Então, eu indico muito pra vocês. E vão lá na Bruna, né? Continuem acompanhando a Bruna e me acompanhem também para vocês exercitarem as crianças de vocês na natureza e elas se cansarem e terem uma boa noite de sono, tá bom? É isso aí. Bruna, mais uma vez e tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijão, pessoal. Beijo.